Ok, irmãos, estamos aqui mais uma vez para dar continuidade ao nosso estudo do livro de Atos. Hoje iniciaremos o capítulo 3. Bom, o capítulo 3 inicia com um milagre realizado por Deus através de Pedro e João. Então, após eles receberem o Espírito Santo e não terem mais a presença física de Jesus Cristo com eles agora então estão aptos, estão prontos a fazer a obra de Cristo, colocar em prática todos os seus ensinos, fazer aquilo que o Mestre ensinou a eles, aquilo que eles presenciaram o Mestre fazendo. E agora é eles que fazem, é eles que vão colocar em prática aquilo que até então eles tinham visto o Mestre fazer. Até então eles haviam apenas acompanhado Jesus Cristo fazendo. E agora então é a oportunidade, é o grande dia, né? Em que aqueles aprendizes, aqueles alunos de Jesus Cristo, aqueles discípulos que agora são os apóstolos, aqueles que vão dar continuidade à obra de Cristo, é o início da igreja de Jesus Cristo, eles então agora têm a oportunidade de praticarem aquilo que eles aprenderam. É como aquele aluno que faz um curso profissionalizante, sai da escola e vai colocar em prática. Vai colocar em prática aquilo que aprendeu. Então esse capítulo 3, ele inicia com essa narrativa, narrando ali esse milagre realizado por Deus através dos seus apóstolos. E eles fazem em nome de quem? Em nome de Jesus Cristo, para tirar deles a glória e transmiti-la a Cristo, a Jesus. Quando eles pronunciam em nome de Jesus, eles estavam mostrando de quem era a autoridade. E isso causava espanto para o judeu, porque naquele tempo o nome de um homem, ele revelava o caráter desse homem. E eles não tinham Jesus como o Messias, como o enviado de Deus, como filho de Deus. É tanto que eles rejeitavam, eles batiam de frente, falavam contra Jesus, até o ponto de levá-lo à crucificação e à morte. E aí, quando Pedro e João falam em nome de Jesus, aquilo cria um certo espanto. Como nós já falamos, Pedro e João, eles não tinham mais Jesus encarnado. Era o Espírito Santo habitando neles. Por isso, o verso 10 e 11 vai falar que eles ficaram surpresos, ficaram apavorados, ficaram em pasmo, ficaram pasmados, ficaram assombrados. Por quê? Porque não havia mais Jesus presente, não havia mais Jesus físico, não existia mais um Jesus encarnado. Só existia o nome e o milagre acontecia. E aí aquilo causava um alvoroço. E aí Pedro, então, ele aproveita agora a oportunidade, porque ele tinha um público, prestando atenção nele, ouvindo ele, e ele então aproveita a oportunidade para pregar as boas novas, pregar a palavra, apresentando a palavra de Deus para aqueles homens de 4 maneiras. Primeiro, quem era Jesus? Ou melhor, quem é Jesus? A segunda maneira, como os judeus o rejeitaram, e aí eu estou pegando já a partir do verso 12, que é quando Pedro viu, quando viu o povo atônito, apavorado, por conta do milagre. Então, no verso 12, quando Pedro viu isso, disse ao povo. E aí ele apresenta, então, a palavra de Deus. E aí ele apresenta quem era Jesus, como os judeus os rejeitaram, por que a rejeição foi fatal, foi maléfica, e o que eles precisavam fazer para mudar a situação. Então, Pedro apresenta também a solução para aquele erro que eles haviam cometido. Então, veja bem, demonstrações de misericórdia e graça de Deus,
né, concedida por Deus, como a cura daquele homem que estava, né, os irmãos conhecem a história, né, é só ler aí o capítulo 3, o início, aquele homem que era colocado à porta do templo, eu já preguei sobre isso para os irmãos, aquele homem era colocado ali, aleijado, à porta da entrada do templo Formosa para pedir, então a cura daquele homem, né, como demonstração da graça, da misericórdia de Deus, ela cria uma situação favorável para o ensino, ok? Então fica aí a dica, né? Fica aí a dica para cada um de nós. Demonstrações de misericórdia, de graça de Deus abrem portas para nós pregarmos a palavra do Senhor. Né? Alguma coisa de maravilhoso, né, aconteceu na sua vida, é oportunidade, né, para você pregar a palavra do Senhor. E aí a gente passa para o verso 18, né, porque essa demonstração, essa pregação, ela vai, né, começa do verso 12, vai até ali o 18, 19, né, mas aí eu vou frisar aqui um pouquinho mais sobre o verso 18. Essas profecias, né, as profecias que Pedro fala, né, cita ali. Essas profecias nós encontramos ela no Salmo 22, Isaías 50, verso 6 e Isaías 53, ok? São as profecias ali que ele fala, né, que se cumpriu, né, profecias que se cumpriram. Então, ele usa, né, essas profecias. Pedro cita, né, citou-as para explicar o tipo de Messias. Depois os irmãos leem as profecias, né? Leem também o texto, né? Todo o capítulo 3, para os irmãos entenderem, para entrar junto comigo no meu raciocínio. E aí, Pedro citou-as para explicar que Messias, que tipo de Messias Deus enviou à terra. Pois eles esperavam o quê? Esperavam um rei libertador e não um servo sofredor. Né? E isso é uma pena, né? É uma pena que pessoas elas têm uma ideia invertida da pessoa de Cristo, né? Como as pessoas têm, né? Até hoje, até nos dias de hoje, né? Pessoas comuns, pessoas dentre nós, elas têm uma ideia, né, distorcida da pessoa de Cristo. Não sabe ao certo, não sabe a fundo o valor de Jesus e o que ele veio fazer. A obra redentora que ele veio fazer. Isso o judeu não entendia de jeito nenhum. Foi difícil para entrar na cabeça do judeu, e até hoje é difícil, né? Mas Jesus é esse, né, que foi proferido, esse servo sofredor, que viria para cumprir, né, um propósito de sacrifício pela redenção dos pecados, para a salvação do povo dele. Então, continuando aqui, verso 19, é a mesma mensagem do verso 38 do capítulo 2, né, quando ele fala a respeito do arrependimento, né, e eu já falei isso, que o arrependimento é a base de toda pregação, é a base de todo ensino, de toda pregação da palavra de Deus, é o arrependimento. Nós não podemos nos basear sobre outra coisa senão o arrependimento, ok? E aí Pedro ele vai reafirmar isso, foi isso que João Batista veio pregando, Jesus Cristo pregou sobre isso na época que ele, né, conviveu com eles, e agora Pedro, dando início à sua obra, né, início da obra dele, mas continuação da obra de Cristo, ele reforça essa ideia, reforça essa mensagem e está pregando, né? Continua pregando o arrependimento, ok? Aí nós vamos para o verso 21. Verso 21 fala a respeito de uma restauração de tudo. Essa restauração de tudo refere-se à segunda vinda de Cristo, beleza? A segunda vinda de Cristo, quando Deus trará juízo e removerá todo o mal, ok? Verso 22, ele cita Moisés, né? E quando Pedro cita Moisés, é porque a maioria deles, daqueles judeus que estavam ali, esperavam que Josué fosse o profeta, fosse o Messias, fosse o enviado de Deus, ok? Eles esperavam que fosse Josué, tá? Por isso que ele cita Moisés, né? Desvinculando então essa ideia de que era Josué o enviado de Deus,
né, transmitindo então essa mensagem de Messias para a pessoa de Cristo, ok? Era Jesus Cristo, o Messias, o enviado de Cristo, o enviado de Deus e não Josué. Beleza? Verso 24 ele continua, né, citando homens do Antigo Testamento. Samuel. Por que ele cita Samuel? Porque Samuel viveu num período transitório, né, no período de transição entre juízes e reis, né? Quase que a mente falha aqui agora, né? É isso mesmo, né? Juízes, né? Os juízes, depois os reis, né? Porque o povo pediu, né? Reis e não juízes e tal. Isso não foi bom, né? Aos olhos de Samuel. Deus também não queria isso. Mas aí Deus falou para Josué, falou para Samuel, não, Samuel, não ouve o povo, faz o que eles estão pedindo, vai lá, unge Davi, né? Unge lá um rei, porque é isso que eles pedem. Eles não estão afrontando você, mas sim a mim, tá? Então, contra a vontade de Samuel, né? Homem de Deus, né? Não era a vontade de Deus também que Israel tivesse reis, mas a pedido do povo, então, foi. Então, Samuel, ele vive essa transição, né? Esse meio aí entre juízes e reis, ok? E aí, Samuel, ele foi considerado o primeiro de uma sucessão de profetas, tá? Assim que ele ungiu o rei Davi, ele deu aí o início a uma linhagem real de qual nasceu Jesus, de qual veio o Messias, beleza? Então ele está citando ali, ele está fazendo ali uma homilética, né, do Velho Testamento, a Bíblia da época deles, da Bíblia da época de Pedro. Aí a gente entra no verso 25, Deus prometeu a Abraão, né? Tá ali, nome Abraão também. Deus prometeu a Abraão que abençoaria o mundo todo através dos seus descendentes. O mundo todo seria abençoado, né, pelos seus descendentes, né, por intermédio de seus descendentes. Que era quem? O povo judeu. Essa promessa está lá em Gênesis capítulo 12, verso 3. Beleza? Então, Deus pretendia que a nação judaica fosse um povo santo, um povo separado, né? E que ensinaria o mundo a respeito de Deus. Era isso que Deus queria do povo de Israel, da nação judaica, né? Queria que esse povo, né, pregasse, falasse, demonstrasse o amor de Deus, o poder de Deus para as pessoas do mundo inteiro, preparando os outros para receberem o Messias. Esse era o projeto de Deus para o povo judeu, e Pedro vai apresentar aqui, vai falar, vai fazer mais uma vez esse discurso, após, né, a cura, após o milagre, abrindo porta para esse discurso, então ele faz, né, essas demonstrações. Queridos, Deus abençoe a sua palavra, e aí, próxima quarta, iniciaremos o capítulo 4, vamos tirar aqui lições, aquilo que Deus quer falar para as nossas vidas, e essa então é a nossa interpretação aqui nesse capítulo 3. Deus abençoe e até quarta-feira.